Então, nós vimos como é possível construir a cinemática direta para um robô manipulador. Ou seja, dada a configuração do manipulador, aqui nós escolhemos os ângulos que as juntas fazem, como nossa configuração, eu consigo descrever um referencial desejado daquele robô, referencial que está grudado em algum dos corpos rígidos que formam o robô. O problema que nós vamos tratar aqui agora é o problema de cinemática inversa, que é o problema de, dado um referencial grudado no robô que você quer estudar, em uma configuração específica, né, como é que aquele referencial está em um determinado momento, qual que é o valor das juntas que eu tenho que colocar no robô para atingir aquele referencial. Né? Então, aqui, no problema de cinemática direta, eu tenho a configuração sendo mapeada através dessa função f na representação de um referencial desejado, por exemplo, o referencial aqui do efetuador. Agora eu quero inverter essa relação. Dado um referencial do efetuador representado, por exemplo, uma matriz de transformação homogênea, ou as três coordenadas do centro, mais os três ângulos de Euler, enfim, eu quero calcular a configuração do robô. Nós vamos até tratar aqui um problema de cinemática inversa parcial, ou seja, dado a posição do centro do referencial, sem se preocupar com a orientação dele, qual que é o valor das juntas que eu tenho que colocar no robô para atingir aquela posição do centro do referencial, sem se importar qual vai ser a orientação. Bom, é óbvio aqui, pela descrição do problema, que esse problema é extremamente importante em robótica, porque imagina que você tem um referencial grudado na ponta do robô lá em seu efetuador. Você quer que esse efetuador interaja com o ambiente, por exemplo, fazer uma solda. Para que ele faça a solda corretamente, aquela ponta de solda ela vai ter que estar em uma determinada posição e numa determinada orientação. Né? Por exemplo, a orientação é importante porque a solda tem que estar normal à superfície que você quer trabalhar. Então, a sua pergunta é o seguinte, bom, eu especifiquei aqui como tem que estar o referencial, que tem que estar grudado no efetuador para que o objeto do efetuador, por exemplo, a ponta de solda, esteja do jeito que eu queira para interagir com a superfície lá. Qual que é o valor das juntas que eu tenho que colocar no robô? Esse problema é bastante relevante, evidentemente. Né? Só que, infelizmente, esse problema é bem mais complicado que o problema de sistemática direta. Isso é esperado. Né? Na matemática, você inverter uma função, salvo casos muito específicos, é uma coisa bastante complicada. Então, se você pegar, por exemplo, uma função de x como essa daqui e quiser inverter de x para um y, então você quer escrever x é igual a f menos 1 de y, você vai ter dificuldades. Né? Nesse caso aqui, você até consegue escrever analiticamente com uma fórmula parecida com a fórmula de Bhaskara, para o caso de um polinômio de grau 2, só que bem mais complicado. Só que um tanto de problema acontece. Essa fórmula é bastante complicada, você pode ter várias soluções, no caso aqui, para um dado y, você pode ter até 3 soluções distintas, e você pode até mesmo não ter solução, ou ser bastante complicado obter essa solução. Enfim, tem uma série de problemas que podem ocorrer no processo de tentar inverter essa função f aqui. Para ilustrar que, de fato, esse problema é bastante complicado, eu vou pegar como exemplo esse manipulador planar com duas juntas rotativas, em que eu vou querer, dada a posição do centro do referencial aqui grudado no efetuador, calcular os respectivos ângulos. Então vai ser um problema que eu vou ter duas equações, uma para o x do efetuador, para o x do centro do efetuador, outra para o y do efetuador, e vou ter duas variáveis, que é θ1 e θ2. Então vou ter um sistema de equações que eu tenho que inverter para θ1 e θ2, e vocês vão ver que esse sistema de equações vai me dar uma equação não linear, bastante complicada. Então, vamos lá. Então, tenho aqui, né? Eu vou colocar genericamente que este link aqui tem tamanho L1, este link aqui tem tamanho L2. Então, eu vou explicitar a solução de maneira genérica com L1 e L2, mas L1 e L2 aqui não são configurações, são parâmetros, né? Que eu só estou deixando aqui genérico. Beleza, para começar o problema de cinemática inversa, é natural você escrever primeiro o problema de cinemática direta. Então, a cinemática direta está aqui, para as coordenadas do centro desse referencial grudado no efetuador. Né? Então, tem aqui, como eu já derivei anteriormente, e eu quero isolar de θ1 para θ2, dado xCe e o yCe. Bom, nós temos que resolver, isolar ou dizer se não há solução. Nós vamos ver que dependendo do L1, do L2, do xd e do yD que nós tivermos aqui, não necessariamente essa equação tem solução.
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar elevando essa equação ao quadrado, elevando os dois lados ao quadrado, elevando os dois lados ao quadrado dessa equação e somando. Se eu fizer isso e usar essas propriedades aqui, que o cosseno de A ao quadrado mais seno de A ao quadrado igual a 1 para todo A, e a fórmula do cosseno da soma de ângulos, que é essa daqui, eu consigo, ao somar aquelas duas equações elevadas ao quadrado, chegar a essa conclusão aqui. Então aqui eu consigo isolar o θ2, né? Porque isso é constante, isso daqui é constante, isolando o θ2. Eu tenho θ2 igual a mais ou menos ar cosseno dessa coisa aqui, que depende só do x e do y, do centro do efetuador que você quer, e dos parâmetros L1 e L2. Por que tem um mais ou menos? Porque quando eu vou inverter o cosseno é uma função par. Cosseno de θ é igual a cosseno de menos θ. Então aqui, se for mais ou menos esse ângulo aqui, continua sendo solução. Então, tenho duas possibilidades. Nós vamos ver mais para frente o que essas duas possibilidades representam geometricamente. Mas, a partir desse momento, você pode escolher uma delas aqui. Bom, tem uma condição aqui também, né? O arcosseno, ele só é definido se o que tiver aqui dentro estiver entre menos 1 e 1. Porque eu não tenho nenhum ângulo real cujo cosseno seja ou maior que 1 ou menor que menos 1. Então, não tem nenhum ângulo ali que é fisicamente realizável no robô com essa propriedade. Isso significa que este número aqui tem que estar entre menos 1 e 1. Se você manipular essa desigualdade, você chega à seguinte conclusão, que xd ao quadrado mais yd ao quadrado tem que ser menor ou igual a L1 mais L2 ao quadrado e tem que ser maior ou igual a L1 menos L2 ao quadrado ou L2 menos L1 ao quadrado, já que o quadrado aí vai eliminar o sinal. Nós vamos ver daqui a pouco, graficamente, qual que é a interpretação dessa restrição e acredito que vai ficar bem claro para vocês que de fato isso faz muito sentido. Bom, mas beleza, consegui isolar θ2. Muito bom. Então agora vamos isolar θ1. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas duas equações originais, usar essas fórmulas aqui de cosseno da soma e seno da soma, e escrever aquelas duas equações matricialmente dessa forma aqui. O que isso tem de interessante? Bom, do lado esquerdo aqui eu tenho coisas conhecidas, x, d, y, d. Nessa matriz aqui eu tenho coisas conhecidas também, porque L1, L2 e o θ2 que eu acabei de calcular. E eu tenho aqui um vetor com duas coisas desconhecidas, que é justamente o θ1. Então o mérito de fazer essa modificação aqui é deixar de maneira mais facilmente isolada a minha variável θ1 que eu quero encontrar. Bom, isso daqui é uma matriz 2 por 2, eu posso invertê-la para isolar para cosseno de θ1, seno de θ1. Se eu inverter essa matriz aqui, você pode fazer analiticamente, é muito simples inverter analiticamente com a matriz 2 por 2, eu tenho essa relação aqui, onde tudo que está à direita é conhecido. xd eu tenho, yd eu tenho, θ2 eu tenho, pela fórmula anterior, escolhendo mais ou menos, L1 eu tenho, L2 eu tenho. Né? E para eu chegar nessa equação, eu tenho que lembrar essa equação aqui, que é justamente essa equação aqui. Né? Então, para eu chegar nessa expressão que está escrita aqui no slide, eu preciso lembrar disso daqui. Bom, está quase isolado o θ1 em função do que eu tenho. Porque aqui eu tenho duas equações e uma incógnita somente, só que o lado direito vai ser tal que vai ser possível encontrar apenas um θ1, mesmo eu tendo duas equações. Vai ser coerente o lado direito, de modo que exista um θ1 que satisfaça simultaneamente as duas equações. Né? Bom, vou fazer um pequeno truque matemático aqui. E esse xd ao quadrado mais yd ao quadrado aqui, eu vou tirar a raiz quadrada disso. Então vai ficar aqui raiz quadrada aqui ao quadrado, né? E aí eu consigo desmembrar uma raiz quadrada e outra raiz quadrada aqui. Vou passar uma raiz quadrada para dentro da matriz e outra raiz quadrada aqui para esse vetor. Então vou chegar nisso daqui. Só fiz isso, esse desmembramento de raiz quadrada. Por que isso é bastante interessante? Bom, você pode mostrar que essa matriz 2 por 2 aqui, ela é uma matriz de rotação, ela satisfaz todas aquelas propriedades. E esse vetor aqui, ele é um vetor normalizado, ele tem tamanho 1. Se você pegar esse elemento ao quadrado mais esse elemento ao quadrado, dá 1. Então, o que eu tenho? Eu tenho esse vetor cosseno de θ1, seno de θ1, é igual a uma matriz de rotação vezes um vetor normalizado. Né? Então, isso significa o seguinte, vou desenhar aqui. Se eu pegar esse ponto, que eu estou chamando de Px e Py, e desenhar num eixo cartesiano,
eu vou ver que ele vai ter tamanho 1, porque eu peguei um vetor unitário com tamanho 1 e rodei ele, portanto, o tamanho desse vetor não muda. Então, tem que existir um ângulo θ1, tal que o cosseno de θ1 é igual a px e o seno de θ1 é igual a py. É nada mais, nada menos que este ângulo aqui. Porque aqui hipotenusa é 1, então a coordenada px é cosseno de θ1, a coordenada py é seno de θ1. Então, fazendo essa análise gráfica, aí você consegue, através de px e py, que, lembra, é calculado somente em função de coisas que nós temos, calcular esse ângulo θ1 e aí, finalmente, você termina o problema. Tem uma função que é normalmente usada em computação para calcular o ângulo θ1 que um ponto normalizado, que é o caso aqui, px, py, faz com relação ao eixo x, que é a função arco-tangente com dois parâmetros, px e py. Por que ela tem dois parâmetros? Por causa daquele problema que eu tinha mencionado no vídeo lá de representação espacial. Se eu não considerar o fato de eu ter aqui sinais em px e py e usar arco tangente de py sobre px, esse ponto simétrico aqui eu acharia o mesmo ângulo, porque ele teria menos px, menos py aqui. Quando eu dividisse menos py por menos px, o sinal sumiria e, portanto, a arco tangente ela não consegue detectar nenhum ângulo que esteja aqui no segundo ou no terceiro quadrante. A arco tangente com dois argumentos, por sua vez, consegue detectar isso daí. Seja como for, você consegue calcular muito facilmente θ1 e, portanto, o problema está terminado. Tá aqui resumindo, θ2 você pode escolher ou mais ou menos esse daqui. Tem uma condição para isso daqui valer. Caso contrário, não tem solução ao problema. E aí eu vou mostrar geometricamente por quê. Uma vez que você escolhe um desses θ2, você joga nessa fórmula aqui, calcula px, py, calcula o θ1. Dependendo do sinal que você escolher aqui, vai influenciar o θ1. Então, na verdade, você tem até duas soluções, né? Porque escolhendo um θ2 diferente, você vai implicar um θ1 diferente. Então, vai ter dois pares aí. E aí eu vou mostrar graficamente o que significa esses dois pares. Bom, aqui também está presumindo que eu não estou fazendo uma divisão por zero aqui, né? Então, estou presumindo que o ponto xd igual a yd igual a zero não está sendo considerado, porque, caso contrário, eu teria aqui uma divisão por zero. Nesse caso bem específico, você pode concluir até geometricamente que, se L1 é igual a L2, você tem infinitas soluções, ou seja, se o tamanho das duas artes for igual, eu consigo alcançar o centro do referencial que está grudado no efetuador com infinitas configurações diferentes. Se não for verdade que L1 é igual a L2, é impossível alcançar esse centro. É fácil ver isso geometricamente. Aqui eu estou mostrando o significado das duas soluções diferentes. Se eu escolher um θ2 positivo, eu vou ter essa circunstância aqui. Se eu escolher um θ2 negativo, eu vou ter essa circunstância. Nos dois casos, eu estou atingindo o mesmo ponto aqui, só que um eu estou vindo por baixo e o outro eu estou vindo por cima. Se você escolher o θ2 positivo, você vai ter aqui um 90 graus menos θ1, e esse mesmo θ2 e θ1, se você jogar aqui trocando o sinal e aqui sem ser 90 graus menos θ1, só o θ1, você vai ter outra solução. Então, por exemplo, se aqui for 35 graus e aqui for 50 graus, então se eu colocar aqui menos 35 graus e aqui 40 graus, né, porque 90 graus menos 40 graus dá os 50 graus, eu tenho a mesma solução. Então tem essas duas possibilidades, chegar por cima ou chegar por baixo. Bom, e qual é a interpretação geométrica dessa restrição? Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho que módulo de L1 menos L2, porque aqui, né, eu estou tirando a raiz quadrada de um número ao quadrado, eu tenho que colocar em módulo. Menor ou igual a raiz de xd ao quadrado mais yd ao quadrado, que é menor ou igual a L1 mais L2. Raiz de xd ao quadrado mais yd ao quadrado é justamente a distância do centro do referencial que está no efetuador até a origem, onde está a base do seu robô. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: para que você tenha a solução, essa distância tem que ser maior que L1 mais L2. Óbvio, porque se essa distância for maior que L1 mais L2, nem que o robô estique todo, eu consiga alcançar esse ponto. Então, aqui L1, aqui L2, se eu tiver um ponto aqui fora, nem esticando eu consigo alcançar lá. E ele também está me dizendo que tem que ser maior ou igual ao módulo de L1 menos L2. Porque se eu tiver um ponto dentro desse círculo roxo aqui, delimitado roxo, que não satisfaz essa condição, mesmo que eu dobre todo esse segundo elo para cá, eu não consigo alcançar esse ponto.
né? Então, eu tenho pontos que estão externos ao ciclo vermelho, que eles não são alcançáveis nem todo esticado, e tenho pontos internos a esse ciclo roxo aí, que nem se eu dobrar completamente eu consigo alcançar. Então, essa é a interpretação geométrica, acredito eu que clara, dessas duas restrições. Bom, eu acredito que tenha ficado bastante claro para vocês que mesmo um exemplo extremamente simples, como é o caso desse daqui, com um manipulador planar com duas juntas, é muito difícil você calcular a cinemática inversa. No caso aqui nós fizemos um tanto de truques matemáticos e é uma coisa bem ad hoc. O que significa ad hoc? É caso a caso, ou seja, caso a caso você tem uma técnica diferente para calcular essa cinemática inversa. Não tem um método sistemático como acontece com a cinemática direta. De modo que nós não podemos esperar que nos nossos problemas de robótica genérico nós sempre vamos ter esse método ad hoc, ou seja, esse método analítico para calcular a cinemática inversa. Nós vamos ter que usar outros métodos. E aí, de fato, mais para frente, nós vamos ver que uma maneira eficiente de resolver esse problema é, em vez de você explicitar a solução do problema, usando lá funções inversas do cosseno, seno e assim por diante, você pode alcançar essa solução numericamente usando métodos iterativos. É a mesma coisa de que, por exemplo, eu quero resolver essa equação aqui. Resolver analiticamente, como você faria se fosse uma equação de segundo grau, é impossível. Você não tem aqui como explicitar. Mas você pode fazer isso numericamente. Você pode usar um método numérico aqui, um método de Newton, por exemplo, para calcular essa solução numericamente. E grande parte desses métodos numéricos eles são iterativos, né? Então você começa com uma estimativa da solução, vai rodando o algoritmo vários passos, essa estimativa vai melhorando. Nós vamos ver que é bastante comum em robótica usar métodos numéricos iterativos para você calcular com uma precisão cada vez maior a solução para o problema de cinemática inversa. No nosso caso aqui, que nós estamos bastante focados em controle, isso vai vir de uma maneira até mais natural, porque o processo de fazer o controle para alcançar um determinado referencial desejado, por si só, já vai resolver o problema de cinemática inversa. Então, ao resolver o problema de controle, que é um problema importante aqui para nós, nós vamos resolver numericamente esse problema de cinemática inversa.